Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas nesta terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024. Teremos uma entrevista exclusiva do nosso querido Ricardo Weg com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que vai destacar os incentivos para o que chama de mobilidade verde. Também teremos que o fisco inicia o programa para quitação de dívidas. Sanções de juízes triplicam em um ano. Grupo vencedor da Mega Sena da virada leva prêmio que é 5 vezes o orçamento de sua cidade. Celular seguro atinge 1 milhão de usuários cadastrados. Salário mínimo, impostos dos combustíveis e arcabouço que muda agora em 2024. Assaltos na Bahia passam de 12 mil casos. Viagens aos estados, PAC, G20 e eleições são as prioridades de Lula para este ano. Jogos eletrônicos passam a pagar impostos. Itália continua atrasada no transporte de passageiros e resiste a inovações digitais. E primeiras versões de Mickey e Minnie são liberadas dos direitos autorais. E empresas citam a falta de mão de obra qualificada. Está no ar mais um Bichos Tagarelas com Ricardo Weg, Fábio Marçal e o nosso querido Maurício Viana. Bora falar de comida de qualidade? Então vem que é hora de react. Eita, que o carrinho tá cheio. Ih, caiu o preço da batata, do ovo, da cebola, do leite, da carne. Mas, gente, mas um monte de coisa. Vai ficar até difícil de carregar a sacola, vai ter que pedir ajuda pro irmão, hein? Mas o importante é que a inflação tá sendo contida, os alimentos estão ficando mais baratos. Ai, finalmente. Pega essa, gente. Pra onde essa criançada tá correndo? Ah, tá explicado, com um pratão desse até eu, hein? Tá com uma cara ótima. Mas o importante mesmo, gente, é que o governo federal ele reajustou até 39% a verba nacional de alimentação escolar, beneficiando até 40 milhões de estudantes. E todo mundo aprende mais de barriga cheia, né? Ah, já sei! E o governo federal lançou o maior plano safra de agricultura familiar da história! Com juros baixos pra quem produz arroz e feijão, por exemplo. E o Pronaf Mulher, gente, também tem linha de crédito especial pra nós gatinhas. E o Mais Alimentos incentiva a produção e aquisição de máquinas agrícolas, tipo trator, tratorzinho, tratorzão. Ah, e se a gente falou de agricultura familiar, tem que falar do plano de aquisição de alimentos, né? Que compra de produtores rurais e distribui pra quem mais precisa. Vocês querem coisa melhor que isso? Comida é bom, mas comida de qualidade é ainda melhor. E isso foi esse ano. Mas ano que vem o governo federal vai trabalhar ainda mais para combater a fome e a insegurança alimentar. Mas deixa eu ir, gente, porque olha, depois de tanta comida boa, me dá vontade de comer um lanchinho. Mãe, pega um suquinho de morango pra mim, por favor, com bastante gelo. Te amo. E começa hoje, Ricardo, o período de adesão de pessoas físicas e jurídicas ao programa de autorregularização incentivada de tributos da Receita Federal, em que dívidas podem ser pagas sem multas e juros. O objetivo é incentivar os contribuintes a regularizar débitos tributários administrados pela Receita. Segundo o órgão, podem ser incluídos tributos que não tenham sido constituídos até 30 de novembro de 2023, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado um procedimento de fiscalização e tributos constituídos no período entre 30 de novembro de 2023 e 1º de abril de 2024, prazo final para adesão. A dívida pode ser liquidada com redução de 100% de multas e juros, sendo necessário o pagamento de 50% como entrada e o restante parcelado em até 48 mensalidades. Quem não aderir ao programa estará sujeito a multas de mora de 20%. A autorregularização incentivada abrange
todos os tributos administrados pela Receita Federal. Para aderir à autorregularização de tributos, o contribuinte precisa fazer um pedido por meio do portal ECAC da Receita Federal. A aceitação implica confissão extrajudicial irrevogável da dívida. Vamos ver, é uma sinalização. Pior coisa é ficar com dívida com a Receita Federal, né? Se você fica com dívida, a dívida torna-se impagável, porque tem juros, multas e mora. Isso aí duplica, muitas vezes, ou quase triplica a dívida que você tem com a Receita. Então, uma boa novidade, é bom procurar, né? Eu tenho até medo disso, viu, Ricardo? Quem procura, você vai, mas eu não tenho dívida com a Receita. E quando você verifica lá, você tem uma dívida com a Receita que você não sabia. Então é bom ficar, né, ligado nessa possibilidade, Ricardo Weg. Podcast Bichos Tagarelas. Hoje, dia 2 de janeiro de 2024, começamos a primeira edição do Bichos Tagarelas e eu gostaria de destacar uma fala enviada aqui pelo nosso correspondente nos Estados Unidos, o Carlos Kaminski, que diz o seguinte: dizem que na vida quem perde o telhado ganha as estrelas. É assim mesmo, às vezes você perde o que não queria, mas conquista o que nunca imaginou. Nem tudo depende de um tempo, mas sim de uma atitude. O tempo é como um rio, você jamais tocará na mesma água 2 vezes. Aproveite cada minuto de sua vida. Não procure pessoas perfeitas, mas sim aquelas que saibam o seu verdadeiro valor. Tenha 4 amores: Deus, a vida, a família e os amigos. Deus, porque é o dono da vida. A vida, porque é curta. A família, porque é única. E os amigos, porque são raros. Podcast Bichos Tagarelas. As sanções aplicadas a magistrados do país triplicaram no ano passado em relação a 2022. Foram 21, média de um juiz ou desembargador punido a cada 17 dias, com penas que vão de advertência até a aposentadoria compulsória nos casos mais graves. De acordo com um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o resultado é o maior dos últimos 13 anos. Integrantes do Conselho atribuem alta a um cenário de acirramento das discussões eleitorais, além do trabalho para analisar casos antigos que estavam pendentes. Os dados mostram que mais da metade das penalidades, 13 das 21, culminou em aposentadorias compulsórias com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. A medida é a punição máxima prevista pelo órgão que analisa o caso apenas na esfera administrativa. Entre os punidos estão o desembargador Ronaldo de Souza, do Tribunal de Justiça do Tocantins, suspeito de participar de um esquema de venda de sentenças. Ele foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça em 2021, mas antes mesmo de uma decisão da Corte, o Conselho Nacional de Justiça decidiu aposentá-lo por entender que ele violou os princípios éticos da magistratura. À época, a defesa de Eurípides informou que a questão ainda não estava encerrada. Mas é interessante, né? Aposentadoria. Cometeu esse crime e ainda tem uma aposentadoria compulsória, que é o maior crime para a maior pena, para um magistrado. Isso eu acho uma vergonha.
o Supremo foi o caminho buscado pelo desembargador Ciro Darlan para retornar ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em abril. O ministro Ricardo Lewandowski concedeu liminar suspendendo a aposentadoria compulsória de Darlan, decidida pelo CNJ no mês anterior. O processo disciplinar analisou 3 suspeitas de irregularidades. A principal delas, uma decisão do desembargador que colocou em prisão domiciliar um vereador de Duque de Caxias, acusado de chefiar a milícia da região. Então são esses casos aí que deixam muito mal a situação da punição ou da não punição dos magistrados, porque punir dando uma aposentadoria, eu acho um tapa na cara de qualquer brasileiro. Então você tem uma aposentadoria proporcional quando você comete o pior dos crimes na magistratura. Isso é pouco, é muito pouco. Podcast Bichos Tagarelas. Fábio Marçal, meu querido, eu sei que você já foi diversas vezes para a Itália e sei também de alguns roteiros, porque você me contou lá pelo interior da Itália, pelos vinhedos, enfim, conhecer não só Roma, não só Milão, né, mas conhecer o interior do país, e você conhece isso muito bem. Eu tive a oportunidade de estar na Itália, fiquei um mês lá, não muito tempo atrás, mas fui nos principais, eu fui nas metrópoles, né, principalmente, andei de trem lá por toda a Itália, mas olhem só que situação triste e lamentável. Os italianos são fechados com novas tecnologias, principalmente aí essas do Uber, do Airbnb, do Booking, enfim, dessas de entrega também, de motos, né? E aí o iFood e outros similares. O que acontece? Lá na Itália existe um lobby muito grande dos taxistas e eles estão impedindo que o Uber se propague. Então somente algumas cidades grandes na Itália têm Uber e as outras simplesmente não têm. E o que é pior, eles não deixam ampliar o número de taxistas. Então existem lá X taxistas e são só aqueles, não tem mais, não se consegue placas de táxi. O que acontece? Filas imensas para quem quer pegar táxi na Itália. Eles estão travados em termos digitais, em termos de tecnologia. Daí a Itália, né, do velho mundo, olha, vão ficar para trás, e eles já têm ficado. Inclusive, em comparação com o crescimento de outros países europeus, a Itália está patinando. E um dos sintomas, né, visíveis para todos são as filas para pessoas que esperam táxi. Por exemplo, lá na Praça Central de Milão, né, a capital da moda, tem aquela igreja maravilhosa, né, gigantesca, estilo gótico, se eu não me engano, e uma fila enorme para as pessoas pegarem táxi, principalmente quando começa a chover. Daí tá lá todo mundo de guarda-chuva esperando os belezas que são lobistas, não é? Porque só tem meia dúzia de taxistas, então é um grupinho, uma panelinha fechada e ainda não permitem novas tecnologias. A Itália patina. O Brasil é realmente muito engraçado. O vencedor da Mega Sena da Virada, um dos vencedores, leva o prêmio que é 5 vezes o orçamento da cidade. A aposta feita na cidade de Pira, Santa Catarina, aí, do nosso querido Ricardo Egg, que acertou os números da Mega da Virada, vai embolsar uma quantia equivalente ao quíntuplo do orçamento anual da prefeitura do município. O que aconteceu? O bilhete vai render 117 milhões. Houve outras 4 apostas vencedoras que receberão a mesma quantia. O orçamento em Ipira, ano passado, foi de 23 milhões. O valor consta na última atualização do portal da transparência da cidade, ocorrida em julho. Ou seja, a aposta vencedora
poderia bancar as despesas do município durante 5 anos. Para se ter uma ideia, o principal desembolso da cidade foi com educação, R$6 milhões. A saúde ficou com 5 milhões. Cada morador de Pira receberia R$24 mil caso houvesse a divisão do prêmio com a população local. A cidade tem 4.752 habitantes. A cidade do meio-oeste catarinense é caracterizada pela vida rural. A renda média de 2 salários mínimos, ou um pouco mais de 2 salários mínimos, R$ 3.106,40, segundo o IBGE. Ao todo são 1.180 domicílios. A população é inferior ao número de moradores do edifício Copan, aquele edifício, prédio icônico de São Paulo, projetado por Oscar Niemeyer e que serve de moradia para 5.000 pessoas. Podcast Bichos Tagarelas. Pois é, no Brasil não temos cassinos. No entanto, os jogos eletrônicos estão cada vez mais ganhando espaço, terreno, estão em todas as telas aí comerciais. Enfim, jogos eletrônicos estão ocorrendo com força, né? Com muita intensidade aqui no Brasil. E o que acontece? Agora há um projeto de lei chamado BETS, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, né, na última sessão do ano legislativo, e o presidente Lula então sancionou a lei que regulamenta as apostas esportivas no Brasil, né, principalmente dos jogos eletrônicos, que antes ficariam livres de tributos. A medida foi publicada dia 30 de dezembro, agora antes da nossa virada do ano. O projeto de lei das chamadas BETs, né, foi aprovado então antes no Congresso, e espera-se que eleve a arrecadação, né, e continuar aí a perseguir a meta de zerar o déficit de 2024. A medida pode gerar, olhem só, ou escutem só, até 12 bilhões de reais nesse ano de 2024. 12 bilhões de reais nesses impostos novos aí relacionados aos jogos digitais. O texto prevê então a cobrança de impostos sobre empresas que atuam no setor e também nos ganhos dos apostadores. Olha, me parece um caminho para em breve termos cassinos daqueles tradicionais aqui no Brasil, já que os jogos eletrônicos estão liberados e agora inclusive pagando impostos. E o projeto Celular Seguro, lançado há 12 dias pelo Ministério da Justiça, acaba de bater a marca de 1 milhão de usuários cadastrados. O acesso é feito por meio do GovBR. Até às 10 horas da segunda-feira, 750.135 telefones foram registrados via site ou aplicativo e foram incluídas 692.571 pessoas de confiança. A ferramenta já recebeu 7.005 alertas de usuários referentes à perda, roubo ou furto de aparelhos. São Paulo lidera com 1.795, seguido do Rio de Janeiro, 846, Pernambuco, 558, Bahia, 501 e Minas Gerais, 434. O celular seguro representa um botão de emergência que deve ser utilizado somente em casos de perda, furto ou roubo do celular. A ação garante o bloqueio ágil do aparelho e dos dispositivos digitais, como dos seus bancos, né? Então é importante essa ferramenta, mais uma ferramenta aí que ajuda a todos os usuários, né, de telefones celulares, e a gente sempre corre o risco de ter o nosso celular roubado. Então, celular seguro
atinge 1 milhão de usuários cadastrados. Podcast Bichos Tagarelas. E o ano de 2024 iniciou com uma série de mudanças econômicas que terão um impacto direto no bolso do brasileiro e também alterações em regras que envolvem as contas do governo federal. Entre as medidas que começam a vigorar está o reajuste do valor do salário mínimo e a incidência de impostos sobre combustíveis e gás de cozinha. Então vamos lá. O salário mínimo será de R$ 1.412 em 2024, o que representa um aumento de R$ 92 sobre o mínimo de R$ 1.320 em 2023. O aumento passa a valer, então, a partir de ontem, 1º de janeiro, e serve de base para outros benefícios, como seguro-desemprego e o benefício de prestação de contas, prestação continuada, o BPC. Pela Constituição, o salário mínimo precisa ser periodicamente reajustado de forma a manter o poder de compra das pessoas. O governo Lula retomou a política de valorização do salário mínimo. O cálculo do aumento passou a incluir o índice de crescimento real do Produto Interno Bruto dos 2 anos anteriores. Com isso, o salário mínimo passa a ter um ganho real, ou seja, acima da inflação. Já os combustíveis e o gás de cozinha, os impostos federais sobre o diesel, biodiesel e gás de cozinha aumentaram a partir de ontem, com a perda da vigência das medidas que zeraram o tributo ao longo de 2023. Então, o valor aproximado de aumento do diesel na bomba aí do nosso querido dos nossos queridos caminhoneiros, principalmente, vai ter um acréscimo diesel de 35 centavos, uma média, o biodiesel de 15 centavos por litro, o diesel B, que é a mistura do diesel A e o biodiesel, 33 centavos, e o gás de cozinha, R$ 2,18 por botijão de 13 quilos. As regras do rotativo do cartão de crédito vão mudar, então, a partir de amanhã. O valor total cobrado pelos bancos em juros no cartão de crédito rotativo não poderá exceder o valor original da dívida, ou seja, no caso de uma dívida de R$ 100 no cartão de crédito, não poderá ser cobrado um valor superior a R$ 200, juros mais valor original. Em outubro, o governo sancionou uma lei que limita o rotativo. O texto deu 90 dias para os agentes de mercado apresentarem uma proposta alternativa e acabaram não apresentando. Na falta de um acordo entre bancos, varejistas e operadoras de maquininhas, passa a valer o limite estabelecido em lei. Segundo os dados mais recentes do Banco Central, os juros do rotativo foram de 431% até outubro. O maior valor foi alcançado em maio, 454%. Então, alguma coisa deveria ser feita e o governo fez. Vamos ver no que vai repercutir no cartão de crédito, do nosso cartão de crédito, do cartão de crédito do consumidor. E a reforma tributária sobre o consumo foi promulgada pelo Congresso Nacional em dezembro. Após décadas de discussão, a proposta prevê a substituição de 5 produtos que existem hoje, PIS, COFINS e ICMS e ISS, por 2 impostos sobre o valor agregado, o IVA, e um de competência federal e outro com gestão compartilhada entre estados e municípios. Porém, vários pontos ainda precisam ser regulamentados. A alíquota dos futuros impostos, itens que serão incluídos na cesta básica, que contará com uma isenção de futuros impostos,
produtos e serviços que poderão contar com alíquotas reduzidas e quais os produtos terão uma cobrança do imposto seletivo, apelidado do imposto do pecado, criado para desestimular produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Na pauta aí, cigarros e a cerveja de cada dia ou a bebida alcoólica. A reforma estabelece um prazo de 180 dias a partir da data da promulgação do texto para o governo enviar os projetos para análise do Legislativo. Então, uma série de mudanças aí para vocês, já começando o ano de 2024. Nós ficaremos atentos e qualquer grande mudança você terá ela aqui no Bichos Tagarelas. Iniciamos janeiro com uma informação aqui da indústria, dizendo o seguinte, que estão sobrando empregos no Brasil e em muitas partes do mundo. O que está difícil é encontrar pessoas qualificadas. Esse é o grande desafio aí que tem tirado o sono dos departamentos de recursos humanos, né? A escassez de talentos qualificados. É isso aí. Uma pesquisa da Boston Consulting Group, feita em parceria com a Federação Mundial de Associação de Gestão de Pessoas, destacou isso aí, que é o seguinte, 71% dos líderes de RH aqui no Brasil, olha, 71% tem essa preocupação seríssima, destacam que faltam profissionais capacitados no mercado brasileiro. Isso também acontece em praticamente todo o mundo. A pesquisa contou com a participação de 6.800 líderes de RH em todos os setores. Então, tá aí uma dica para você que está procurando emprego e não consegue. Tem que se qualificar, tem que estudar, tem que ter uma especialização, né? Saber muito sobre alguma coisa específica. E outro ponto que tem apresentado também dificuldade aí para os departamentos de RH é a digitalização. Tem muita gente ainda analógica. Para quem é jurássico, para quem é mais antigo, vamos dizer assim, ou um pouquinho mais velho, como eu, por exemplo, tem uma informação bem interessante. Quem lembra do Mickey e da Minnie lá dos gibis e também dos desenhos animados? Pois então, olhem só, agora podemos usar as imagens do Mickey e da Minnie sem direitos autorais. Pois já passou o prazo, eles são tão antigos. Nós estamos falando aí das primeiras versões, tá, do Mickey e da Minnie de 1928. Olha só, agora podemos usar as imagens daquela época, né, sem ter problemas com direitos autorais, porque já passou do prazo. Então, Mickey e Minnie agora são de domínio público. Mas, olha só, lá atrás, só as primeiras imagens, ainda em preto e branco, né, datadas de 1928. O Mickey ainda não usava aquela luvinha branca que os mais jovens conhecem. Pois é isso aí. Só para ilustrar o nosso começo de ano, Mickey e Minnie estão livres de direitos autorais. Caso de polícia. Bom, viajar agora nas férias, enfim, sempre é bom viajar, né? Eu já tive algumas vezes na Bahia, no interior da Bahia, no litoral, mas em Salvador tive lá uma surpresa. Fui roubado em Salvador, pois é. Fui roubado lá na Praça Vermelha, se eu não me engano, Praça do Rio Vermelho, um lugar muito bonito, mas tive esse desprazer de ter sido roubado. Levaram minha carteira, enfim, documentos, passagem aérea, cartão de crédito. Foi aquela alegria, né, que a gente não gostaria de ter, alegria para os bandidos. Eu fiquei muito chateado com Salvador, com a falta de segurança com esse ocorrido. Eu lembro que acabei indo para a delegacia, claro, né, registrar o boletim, e cheguei lá, a delegacia estava lotada, tinha centenas de pessoas registrando queixa de roubo, furto, enfim.
E agora saiu uma estatística. Olhem só, a Bahia registrou mais de 12 mil assaltos à mão armada em 2022. Foi uma estatística divulgada agora, né? Passou aí 2023 inteiro, mas enfim, 2022 a estatística agora foi fechada, foi finalizada. O estado registrou então exatamente 12.989 assaltos à mão armada. Bahia, Salvador, principalmente se destaca nessas ocorrências. Então é preciso uma atenção especial aí das equipes de segurança, dos governos. Vejam só, ouçam só, as ocorrências levam em consideração 3 modalidades de crime. Roubo com emprego de arma, foram 2.186 casos. Roubo com emprego de arma de fogo, olha só, 10.675 casos. E também roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito, 128 casos. Lamentável a situação de Salvador, especificamente. E o nosso VPR, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, destacou no último dia do ano, dia 31 de dezembro, numa entrevista, o seguinte, que o Brasil vai incentivar principalmente a indústria que busca zerar a emissão de carbono, ou seja, de poluentes. Geraldo Alckmin chamou uma entrevista coletiva ali na porta da VPR, né, da Vice-Presidência da República, onde então fez esse anúncio de incentivos fiscais, quer dizer, o governo está colocando dinheiro, né, dando incentivo para as indústrias que zerarem o carbono ou que trabalharem com esse objetivo. Vamos ouvir então o nosso vice-presidente da República, nosso médico e ministro, né, do Comércio, Indústria, né, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços. É isso aí, é o ministério dele, também vice-presidente da República. Nosso médico, que é um jeito carinhoso de falar, né, que o nosso vice-presidente é também médico. Vamos lá então. Geraldo Alckmin. Trazer 2 palavrinhas aqui sobre 2024. Nós precisamos agir nas causas dos problemas e não só nos efeitos. Então, agir nas causas para poder ter um crescimento econômico mais forte e sustentável. O nosso problema é baixo investimento e baixa produtividade. Então nós precisamos agir para aumentar investimento e aumentar a produtividade. É a chamada neoindustrialização, uma nova indústria com inovação e verde, sustentável. Então o presidente Lula assinou 2 medidas com este objetivo. A primeira medida do presidente Lula foi uma medida provisória que estabelece o MOVER. Então, o MOVER é a mobilidade verde. São 3,5 bilhões o ano que vem e com previsibilidade. Isso vai aumentando até 2028, quando chegará a 4,1 bilhões por ano. Então, no próximo ano agora, o MOVER, 3,5 bilhões de reais. Ele reduz o IRPJ, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e a contribuição social sobre lucro líquido para estimular inovação, pesquisa, desenvolvimento, inovação. Toda a área de mobilidade. Então, toda a área de mobilidade. Então, o MOVER são 3,5 bilhões, agora em 2024, isso vai atrair investimento para o Brasil, que quando você de fora vier investir no Brasil, você vai ter o benefício tributário, vai ter o crédito tributário, que pode pagar qualquer imposto. Então ele estimula investimento.
que é o que nós precisamos. E ele estimula produtividade, porque o objetivo o que é? Você substitui máquinas por equipamentos mais modernos, ter uma indústria mais moderna e descarbonizada. Então, ela estimula a descarbonização. Nós estamos fazendo do tanque, aliás, do poço à roda. O mundo faz do tanque à roda. Nós estamos fazendo do poço à roda. Então, o Brasil fica na vanguarda do mundo na questão da descarbonização. Então, eu vou avaliar, para estimular a indústria de mobilidade verde, a indústria automotiva, eu vou estimular uma indústria menos poluente, com descarbonização, mas analisando desde o poço, ou seja, como é que eu formo esse combustível. Então, no caso do etanol, eu vou desde a produção da cana até o consumo do combustível. E a partir de 2027, será mais do que continua do poço à roda, mas será do berço ao túmulo. O que quer dizer do berço ao túmulo? Eu vou verificar como é que o carro é fabricado e como é que ele vai ser descartado. Então eu vou levar em consideração, para o estímulo da mobilidade verde, como é que esse carro é fabricado, os equipamentos que é utilizado, quanto tem de pegada de carbono até o túmulo, ou seja, o descarte do veículo, como é que são os produtos e como é que é feito esse descarte. Então, resumindo, medida provisória, já valendo, 2024, mobilidade verde, 3,5 bilhões, previsibilidade, vamos até 2028 no valor crescente. Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E o presidente Lula definiu que 2024, o segundo ano do seu terceiro mandato, será um período de viagens pelo país para apresentar as ações de um governo que terá desafios no Congresso, na economia, na política externa e no campo eleitoral. Lula já adiantou aos ministros que acabará a moleza de permanecer no Palácio do Planalto, pois é preciso conversar com muita gente em 2024. Em outubro, os brasileiros vão votar para prefeito e vereador, a eleição que serve de aquecimento para a disputa presidencial de 2026. Assim, rodar o país é o eixo central da ação do governo após um primeiro ano que se concentrou em neutralizar ameaças golpistas, recriar programas sociais, exemplo do Bolsa Família, Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, aprovar a nova regra para as contas públicas, lançar um pacote de obras, o PAC, para 2024, conforme o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a meta é executar mais ações e planejar menos estratégia traçada para melhorar, então, a aprovação do governo e dar mais força a Lula, que deseja, entre outros pontos, lançar e inaugurar obras do PAC nos estados, aproveitar a presidência do G20 para ampliar o peso do Brasil nas negociações internacionais, aprovar no Congresso a regulamentação da reforma tributária. Ela foi aprovada, mas precisa ser regulamentada. Administrar a relação com o Centrão, que essa é difícil, é só no toma lá da cá, e reduzir o desmatamento no ano anterior à COP30. Então, basicamente, esses vão ser os as principais prioridades do governo Lula, que vai voar e voar. E falando em voar e voar, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, deve se reunir com o presidente Lula agora na primeira quinzena do ano para detalhar o esboço do programa Voa Brasil.
A expectativa é que o programa, que irá oferecer passagens de R$ 200 a aposentados do INSS e alunos do ProUni, será lançado então este mês. No momento em que o governo tenta baixar as passagens aéreas, a Agência Nacional de Aviação Civil e o IBGE divergem em torno dos preços das passagens. É interessante que a ANAC, que eu carinhosamente chamo de ANARC, falou que as passagens elas foram reduzidas este ano. E o IBGE diz que ficou mais caro. No acumulado até dezembro de 2023, a passagem teve uma alta de 48,11%, a maior desde 2011. Essa é a posição do IBGE, enquanto a ANAC falou que houve uma redução de 6,6%, uma diferencinha pequena, o Ricardo, 48,11% de acréscimo e 6,6% seria a redução que a Agência Nacional de Aviação Civil, eles não pagam passagem, Você sabe que todo o pessoal da ANAC, eles têm uma carteirinha que eles entram no voo. Então, realmente, eles não pagam nada. Deve ser a taxa de embarque que eles estavam pagando. Mas nós, no nosso bolso, a passagem aérea está muito cara, Ricardo. Então, voltamos no dia 3, que será justamente um dia que teremos mais informações exclusivas para vocês. Então, até amanhã. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.